E se eu te disser que fotografaram fadas? De novo, só que dessa vez foi um professor universitário. Fadas existem e moram na Inglaterra, pelo menos é o que um professor universitário britânico afirma. Fadas fotografadas na Inglaterra. Tudo começou em Manchester, na Inglaterra, quando o professor universitário John Hyatt disse ter fotografado várias fadas em uma floresta ao longo de 2 anos, uma vez que ele mora naquela região. Quando ele divulgou essas fotos em 2014, John tinha 53 anos. Era professor da Universidade Metropolitana de Manchester e diretor do Instituto de Manchester para Pesquisa e Inovação em Arte e Design. John tinha o costume de tirar fotos na floresta Rossendale Valley, que fica no condado de Lancashire, no noroeste da Inglaterra, quando percebeu que estava capturando algo mais do que as paisagens que ele fotografava. Ele ampliou o zoom e percebeu pequenas criaturas que a princípio pareciam simples insetos, mas observando melhor, ele concluiu que eram fadas, criaturas míticas do folclore europeu. Porque diferente dos insetos que possuem patas muito finas e asas, essas pequenas criaturas claramente tinham uma anatomia similar à dos seres humanos, com pernas e braços, além de uma cabeça e asas, como você pode ver aqui na imagem ampliada. John chegou a ampliar as suas fotografias e a realizar uma exposição no The Whitaker, que é um museu e galeria de arte, no Rossendale Park, a cidade onde fica a floresta que ele capturou as imagens. Hoje, 8 anos depois, pouca gente se lembra do caso, mas na época atraiu e muito a atenção dos especialistas, que eram colegas de John Hyatt, ou seja, professores de universidades que ficaram interessados. As imagens chegaram a ganhar a atenção da mídia e a encantar os ingleses, que ficaram de boca aberta com as criaturas míticas que teriam sido, segundo John Hyatt, captadas pelas suas câmeras. Afinal, as fotos evidenciavam criaturas antropomórficas, ou seja, com formato humano. As fadas de Rossendale são intrigantes, mas não são as únicas que já foram filmadas. Aqui mesmo no canal Além da Nuvem, nós mostramos, alguns meses atrás, criaturas muito parecidas que foram fotografadas e também filmadas dentro da Cueva de los Tallos, uma caverna misteriosíssima localizada na Amazônia equatoriana, onde diversos artefatos misteriosos foram encontrados lá no passado pelo padre italiano Carlos Crespi, que morou boa parte de sua vida na região e se tornou uma espécie de guardião do local. Os artefatos encontrados pelo padre Carlos Crespi na Cueva de los Tallos até hoje permanecem um enigma não resolvido. Devido aos inúmeros relatos misteriosos, uma equipe resolveu fazer um filme mostrando alguns seres misteriosos que aparecem e se manifestam na Cueva de los Tallos. Observe essas imagens reais, capturadas por câmeras de altíssima qualidade, destes seres, que foram chamados de fadas, por aqueles que já os viram em diversas ocasiões. Aqui vemos algumas fotos que já haviam sido mostradas no mesmo local. E não é apenas este grupo que afirma já ter visto esses pequenos seres luminosos que aparecem na forma de luz, mas também outra equipe de expedição que relatou o mesmo. Evidentemente, com a atual tecnologia, é muito difícil saber o que é real ou o que é fake, mas é no mínimo interessante quando um professor universitário aparece mostrando suas próprias fotos, alegando serem reais e que mostram pequenas criaturas antropomórficas semelhantes às folclóricas fadas, bem como essa coincidência de vê-las também do outro lado do Oceano Atlântico, em uma caverna no Equador. Nós sabemos também que Hollywood há muito tempo vem explorando
essas criaturas míticas em suas obras cinematográficas. Quem não se lembra da Sininho do Peter Pan? E por mais surreal que possa parecer, as imagens apresentadas pelo professor John Hyatt foram discutidas por especialistas do Museu de História Natural de Londres. Repórteres do mundo todo fizeram entrevistas com ele em 2014 e ele chegou a aparecer num programa de televisão no Japão. Mas o que aconteceu depois é que foi realmente interessante. Dezenas de pessoas do mundo todo começaram a enviar suas próprias, digamos assim, fotos de fadas para John Hyatt. Por exemplo, esta foi enviada por Elri Rai, diretamente da França. Esta outra foi enviada por um homem chamado Mario Gnazzo, da Argentina. E aqui podemos ver melhor, ampliando com o zoom. Já essa outra foto aqui também foi o próprio John Hyatt quem tirou, segundo ele, da tomada de ar do seu aquário. E ele chamou essa foto de Spirits of the Air. Teria captado o que parece ser um espírito do ar. Na parte superior você vê uma mão descendo para baixo em direção a essa outra silhueta, do que parece ser um ser feminino, com cabeça, braço e um longo vestido. E aí, qual é a sua opinião a respeito dessa imagem aqui? Não esquece de deixar sua opinião nos comentários que nós queremos saber. Eu vou ler e responder vários comentários, o máximo que eu puder. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo se está gostando do assunto e se inscrever no canal Além da Nuvem ou verificar a sua inscrição para ver se você ainda está inscrito. Ative o sino para ser notificado a cada vez que lançarmos um novo vídeo aqui no Além da Nuvem. O chifre do dragão, aqui no Além da Nuvem. No início do século XX, o escritor, historiador e etnógrafo Publio Hurtado Pérez, em sua obra Supersticiones Extremeñas, recolheu uma lenda sobre um dragão conhecido como El Drago. A lenda está associada a esta pedra, que segundo os locais tem algumas formações interessantes. Dentre elas, o olho do drago, a cabeça do leão. Esta outra é a face do leão, que possui um vão na parte inferior como se o leão estivesse abrindo a boca. Veja se você também consegue perceber este formato. Bastante interessante, não é? Bom, segundo a lenda local, não era um dragão comum. Tratava-se de um gigante monstruoso, que tinha a cabeça e os braços de um homem, mas o resto do corpo assemelhava-se a um dragão, e esta é a pedra do suposto dragão. Segundo os mitos extremenhos, esta pedra mostra o formato exato de como era este ser. É claro que isso tudo remete ao imaginário fantástico medieval, porém é interessante que a maior parte das pedras desse local são batizadas com nomes como o rosto do leão, a face do leão, o rosto do dragão, o corpo do dragão, o olho do dragão, enfim. Esse aqui, diga-se de passagem, é o arco do dragão. E esse daqui, elevando-se da terra em direção ao céu, é conhecido como o chifre do dragão. Também é chamada de Peña del Drago ou Rocha do Dragão. À direita na imagem podemos ver algumas pinturas rupestres, que se olharmos melhor com um zoom e um pouco mais de brilho e contraste, vamos ver um ser com chifres e um outro ser que parece realmente um monstro, com uma cabeça antropomórfica que lembra uma cabeça humana. Mas o que diz a lenda sobre o dragão monstruoso? As lendas locais dizem que quando ele tinha fome, berrava tão alto que se ouvia a 2 léguas ao redor e assustava os habitantes da região, que para acalmá-lo traziam uma vaca ou vários carneiros, que o monstro matava e depois comia cru. A refeição não durava mais do que um dia, e no dia seguinte se repetiam os berros e as oferendas. Essa voracidade acabou com a pecuária da região, que então começava a se desenvolver. E não tendo gado para devorar, atacou e devorou os habitantes da Alta Extremadura, a região de onde vem essa lenda, essa das imagens que estamos vendo. Quando terminou, desceu à província de Badajoz e fez o mesmo. Então ele despovoou a Andaluzia, essa região ao sul da Península Ibérica. É nessa região que fica o Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha do Marrocos de norte a sul e o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico de leste a oeste. E finalmente, sempre em busca de comida, foi para a África, de onde não voltou.
Mas algumas versões da lenda, compiladas posteriormente, indicam que o dragão carnívoro, depois de passar um tempo desolando as terras africanas, voltou a essas partes de Extremadura, onde morreu de fome, sem conseguir levar quase nada à boca. Segundo o mito, suas dimensões eram tais que as vigas de prensagem de todas as prensas da região eram feitas dos seus ossos. Ainda na província de Cáceres, na Espanha, descendo ao sul de Serra de Gata para Malpartida de Cáceres, temos algumas formações muito interessantes, a apenas 109 quilômetros desse local. Estamos falando do monumento natural Los Barruecos, em Malpartida de Cáceres. Aqui você pode ver no mapa exatamente onde fica. As formações rochosas são muito interessantes e parece que alguma coisa realmente aconteceu nesse local, derretendo algumas rochas e deixando esse aspecto que nós podemos ver nessa imagem. Esta outra rocha tem um formato bastante peculiar. Observe. Observe esta linha cortando a imagem. São ruínas de uma antiga muralha. Observe a parte inferior dessas duas rochas, a maior à esquerda e a outra de formato mais semicircular, à direita. Parece que algo derreteu essas pedras. Será que tem mais rochas soterradas sob este campo? Observe o formato de algumas delas, mais pontiagudas. E essa outra, bastante interessante, que tem essa espécie de furo na parte superior, cujo formato não dá para distinguir muito bem, mas parece que não é natural. Aqui mais uma rocha interessante de Malpartida del Cáceres. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se estiver gostando e também se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, ativando o sininho para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Há também um mistério sobre o despovoamento da população de Malpartida, que no passado desapareceu. Existem algumas imagens muito interessantes sobre esse local que eu vou deixar passando, enquanto relato o que teria, segundo as lendas, acontecido com a população deste local. Desconhece-se a causa de sua destruição, apenas se ouviu dizer que foi um vento muito forte que veio no dia de San Jerônimo. Outros relatos falam ainda de uma praga devastadora de insetos, também atribuída ao despovoamento de Malpartida. No entanto, não faltam opiniões que tornam o fim de Malpartida devido a um acidente meteorológico, aspecto já documentado nos últimos anos do século XVIII. O que se sabe é que, após o ocorrido, os habitantes que sobreviveram procuraram acomodação a uma distância de 3 quilômetros, dando origem a uma nova cidade, que seria batizada como Villanueva de la Sierra. E o que restou foi apenas o monumento natural Los Barruecos, com paisagens exuberantes, uma belíssima natureza e um destino certo para quem quer fazer uma viagem diferente, fazer trilhas de mountain bike ou ainda passeios a cavalo entre essas rochas enigmáticas. Assim, e esse é o local que foi utilizado pela produção de Game of Thrones para gravar a cena da Batalha do Dragão. Qual seria a verdade por trás do mais universal dos mitos, o dilúvio? Você sabia que existem relatos sobre o dilúvio anteriores até mesmo à versão bíblica? Tempos após a criação do mundo, Deus se cansa da obra e decide varrer a humanidade com um grande dilúvio. Mas um herói é escolhido para ser salvo com sua família. Deus ordena que ele construa uma arca e carregue nela um casal de cada espécie de animal, para todos darem continuidade à vida após a catástrofe. Ao final do dilúvio, esse escolhido solta uma pomba para averiguar se há terra firme por perto. Com certeza você conhece essa história, mas talvez não saiba o nome do protagonista, porque nesse caso ele não se chama Noé, ele atende por Atrahasis. Na verdade, Atrahasis não é bem um nome, é um título, significa grande sábio. O épico de Atrahasis é babilônico e data de 18 séculos antes de Cristo. Essa mesma narrativa está presente também na epopeia de Gilgamesh, de 13 séculos antes de Cristo. Nessa história, o rei da Suméria encontra um homem chamado Utnapishtim, que nada mais é do que uma versão do próprio Atrahasis. Gilgamesh vai então em busca do homem, que além de ultra sábio, é imortal.
e ele vai atrás dele em busca de uma receita para obter a vida eterna. Ao longo da conversa, Utnapishtim conta que presenciou o grande dilúvio. Essas duas narrativas mencionadas são precursoras da versão protagonizada por Noé. Na verdade, o registro histórico do mito universal do dilúvio é quase tão antigo quanto a própria escrita. E as literaturas de Atrahasis e Gilgamesh não foram contadas em livros de papel, mas sim foram imortalizadas em tabletes de argila, gravados com uma espécie de carimbo, o cunho. Tudo isso no alfabeto cuneiforme, que é considerado a forma de escrita mais antiga da humanidade. Acredita-se que a escrita surgiu a apenas 1000 quilômetros de onde Jesus Cristo nasceu, mas 32 séculos antes, precisamente nas margens dos rios Tigre e Eufrates, quando alguns grupos humanos começaram a se acomodar para criar o que viriam a ser as primeiras cidades da história, entre elas Ur, dos caldeus, de onde viria Abraão, patriarca do povo judeu. Além disso, Eridu, Uruk. Inclusive existe uma região hoje no Iraque com esse mesmo nome, Uruk. E não faltam no mundo registros de que uma grande catástrofe realmente ocorreu. Cabe a nós verificarmos o que pode ser resquícios de um mundo antediluviano. Um desses locais é o Domus de Jana, que fica precisamente na Sardenha, no mar Mediterrâneo, ao lado da Grande Bota, que forma a Itália. As pessoas não sabem, mas Domus de Janas, em sardenho, significa casa de fadas ou ainda casa das bruxas. O que é mais impressionante é que as casas das fadas ou das bruxas eram feitas na pedra, escavadas, ou então os edifícios ficaram completamente retorcidos ou derretidos por fora após uma grande catástrofe. São verdadeiras casas com aposentos e passagens para outros compartimentos construídos no interior da montanha. É possível entrar e ver como viviam as pessoas que habitavam nesse local, que estimam os arqueólogos foi construído principalmente por volta de 3.400 a 2.700 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 5.400 anos atrás, no final do período chamado Neolítico. No interior dessas casas é possível ver colunas, camas e todas as características comuns de habitações. Porém, é assim que elas estão, literalmente, dentro da montanha. O que nos faz levantar a seguinte pergunta: o que mais poderia estar dentro das montanhas ao redor do mundo? Aqui podemos ver o que parecem ser dois compartimentos de entrada, como portas ou janelas. Aqui, por outro ângulo, uma das entradas de Domus de Janas. Outras dessas casas têm inclusive pinturas que são escritas talhadas na pedra, conforme podemos ver aqui também. A forma das câmaras internas pode variar de uma cabana arredondada com teto cônico ou triangular, e as paredes, frequentemente decoradas com relevos ou águas fortes, representam símbolos mágicos e religiosos, com espirais e motivos em zigue-zague, além também de chifres de touro, um símbolo mágico bastante representado. E é claro, o exterior dessas casas também é igualmente interessante. Observe esse homem em uma janela dentro desta pedra, que na verdade é ou foi uma casa. Isso nos leva a pensar muito a respeito do que mais na nossa paisagem pode ser
resquícios do mundo antediluviano. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários do vídeo. Realmente essa região do mar Mediterrâneo pode trazer algumas respostas, ou pelo menos levantar mais perguntas sobre a possibilidade de confirmação do maior dos mitos universais, o dilúvio. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e elas geraram filhos. Os mesmos se tornaram os heróis e guerreiros famosos dos tempos antigos. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Os gigantes sempre estiveram presentes em todas as culturas do passado. Hoje, nós vamos analisar possíveis evidências palpáveis e visíveis na forma de antigas pegadas que podem ter sido deixadas por gigantes. Essa antiga pegada de gigante, deixada na rocha fossilizada, foi descoberta recentemente, em agosto de 2016, em uma vila de Pingyang, na província de Guizhou, no sudoeste da China. Foi localizada pela primeira vez por fotógrafos amadores e tem 57 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 3 centímetros de profundidade. As pegadas da Trilha do Diabo, em Roccamonfina, na Itália, são consideradas as pegadas humanas mais antigas já encontradas, datando de 345 mil anos, segundo o Laboratório de Ciências Climáticas e Ambientais da França, que usaram técnicas de datação com argônio para verificar a idade das impressões. Algumas dessas pegadas são gigantes e aparentemente de pessoas que usavam calçados, e, segundo os estudos, elas estavam fugindo de uma erupção vulcânica que ocorreu naquela região da Itália na época. Em 1912, Stoffel Coetzee descobriu essa pegada gigante perto da cidade sul-africana de Mpuluze. E ela ficou muito conhecida depois que Michael Tellinger, pesquisador e autor de diversos livros, começou a divulgá-la na internet recentemente. Agora nós vamos até uma região chamada Lazovsk, no extremo sudeste da Rússia, próximo ao litoral. E lá é possível encontrar uma pegada humana em tamanho gigante muito interessante. E na verdade, a região toda parece ter sido um grande sítio antediluviano. E essa região também possui uma grande montanha muito interessante chamada Montanha do Dragão, que possui uma formação bastante peculiar. O termo dinossauro descreve os lagartos terríveis do passado que, segundo a ciência, foram extintos após um grande meteoro se chocar com a Terra e depois disso pela subsequente Era do Gelo, que tomou toda a Terra. Mas será que os lagartos terríveis eram de fato os únicos seres gigantescos daquele período do mundo antigo? É preciso lembrar que praticamente todas as espécies de mamíferos tinham sua versão gigantesca. E é curioso o fato de que nossa ciência descarta a possibilidade de seres humanos gigantescos. E aí, será que o nosso passado está realmente sendo ocultado de nós? Será que criaturas gigantescas realmente habitaram a Terra? Vamos ver mais algumas possíveis evidências disso, na forma de pegadas gigantescas. Em Kansas, nos Estados Unidos, há essa pegada que tem 44 polegadas de comprimento e 21 polegadas de largura nos dedos do pé. Ela está cravada em uma rocha de arenito. Essa pegada gigante foi encontrada
em algum lugar do Paraguai, mas ela não é tão impressionante quanto essa outra aqui, também paraguaia. Uma super pegada de um gigante de 4 dedos, cravada na pedra. Essa pegada é particularmente interessante. Ela fica em Lepakshi, que é uma pequena vila em Andhra Pradesh, na Índia, e é uma cidade muito importante, tanto histórica quanto arqueologicamente, para a cultura indiana. Há algo de mítico no lugar quando você conecta os fatos às lendas. Há uma pegada gigante no templo hindu Sita Aman Kovil. À sombra de uma montanha está o Templo Azul de Sita, que tem santuários para Rama, Sita e o Lord Hanuman, que seria o deus macaco da mitologia indiana. Ao lado do templo há um riacho e uma grande rocha com pegadas gigantes. As pegadas da divindade hindu Hanuman, que segundo a lenda ficaram cravadas na pedra quando ele saltou para encontrar Sita e dar a ela o anel de Rama. O curioso é que a pegada sempre tem um fio de água entrando nela de algum lugar desconhecido. Perto dali está o templo Virabhadra, com uma torre piramidal e pilares com esculturas incríveis de imagens de dançarinos em tamanho real. Diz a lenda que os Naga, que eram a antiga raça reptiliana que teria habitado a Índia, foram esculpidos em uma única pedra por escultores enquanto esperavam sua mãe preparar o almoço. No caso, esse templo que você está vendo agora. Bom, parece que o Hanuman deixou algumas pegadas por onde passou. Essas pegadas que vemos da Tailândia também são atribuídas a ele, bem como essas outras, no Sri Lanka e na Malásia. Esta pegada de Bangalore também é muito interessante, muito nítida no caso. Aqui temos mais uma no Cleveland, Estados Unidos. Esta já é de Valência, na Espanha, e parece ser uma pegada de um gigante que usava algum tipo de calçado. Já essa outra foi encontrada em Glen Rose, no Texas, Estados Unidos. Quando olhamos para o passado, fica nítido que muita coisa ainda está encoberta, e muita coisa ainda está por ser descoberta. Olá, essa é uma fotografia real tirada na península de Yucatán, no México, na pirâmide de Chichén Itzá. Em 2009, um homem chamado Héctor Siliezar estava fotografando essas duas crianças quando captou com seu iPhone este raio de luz. Observe, que saía em direção ao céu da pirâmide maia de Chichén Itzá. E se você gosta desse assunto, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Héctor conta que tirou 3 fotografias e somente na terceira obteve esse efeito, e que ele não conseguiu ver essa luz a olho nu. Somente a câmera do celular foi capaz de captar, o que até faz sentido, uma vez que nós não conseguimos, muitas vezes, perceber o espectro eletromagnético da luz, mas o aparelho pode ter captado uma luz focalizada que não era perceptível ao olho nu. Em fevereiro de 2012, o site Live Science noticiou este fato perguntando: mensagem dos deuses ou falha do iPhone? Aqui está a pirâmide, a parte que mostra essa luz em direção ao céu, saindo do templo no El Castillo, com este incrível feixe de luz. Importante citar que o El Castillo é um templo dedicado à principal divindade dos maias, Kukulkan. De acordo com Jonathan Hill, um técnico de pesquisa e planejador de missão no Mars Space Flight Facility da Arizona State University, que opera muitas das câmeras usadas durante as missões da NASA em Marte, o feixe de luz na foto do Templo Maia é um caso clássico de distorção em uma imagem que surge da maneira como as câmeras refletem a luz recebida.
Ele dá uma explicação técnica sugerindo que uma coluna inteira de pixels deslocou seus valores ou causou uma reflexão interna da lente da câmera, que foi registrada pelo sensor. Em outras palavras, sim, é uma imagem real, porém existe uma explicação mirabolante perfeitamente técnica para explicar o fenômeno. Aqui nós vemos duas fotos tiradas por Hector Celiezar das duas crianças, uma antes e uma durante o ocorrido. Mas é claro que nem todos acreditaram nessa explicação técnica, porque de fato é uma imagem real que foi captada e ganhou a atenção do mundo todo. E é muito curioso que você veja um feixe de luz saindo exatamente do centro de uma pirâmide. Qual é a sua opinião para esse fenômeno? Deixa aí nos comentários que nós queremos saber. Eu vou responder o máximo de comentários que eu puder. E o nosso próximo grande mistério é simplesmente uma das 7 maravilhas do mundo, além de patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Localizada na Jordânia, a cidade de Petra, estimam os arqueólogos, foi esculpida em pedra há mais de 2000 anos. Porém, boa parte da região ainda não foi explorada, e muitos especulam que pode ser uma região de uma antiga cidade antediluviana, que deixou apenas restos de sua real magnitude, de um passado que nós ainda não podemos reconhecer pela nossa história oficial. Os arqueólogos acreditam que o local foi a capital dos nabateus, um antigo povo semítico ancestral dos árabes, que habitou a região norte da Arábia, o sul da Jordânia e Canaã, a região da antiga terra prometida dos israelitas. A cidade dos nabateus foi fundada em 312 a.C. e se transformou em um eixo importante nas antigas rotas comerciais, ligando caravanas de seda, incenso e especiarias da China e Índia até a Grécia, Roma, Egito e Síria. Os árabes nômades nabateus trabalharam literalmente a cidade em uma mistura de arquitetura greco-romana e oriental. Porém, o mais impressionante é que a cidade toda foi esculpida na pedra, nas montanhas que formam a paisagem natural. Ou então, talvez, ela possa ser muito mais antiga do que sugerem as, digamos, especulações oficiais. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Quando você observa as rochas de Petra, realmente parece que o local todo faz parte de uma montanha que sofreu alguma grande devastação por um calor muito intenso. Você vê isso pelas cores e aspectos de derretimento nas próprias montanhas que formam Petra, não em todos os locais e nem nessas estruturas esculpidas, mas na paisagem como um todo, e você pode perceber isso nas diversas filmagens que você encontra deste incrível local pela internet. Na verdade, muitas respostas estão diante dos nossos olhos, apenas é preciso desenvolver um olho clínico para percebê-las. Longe de mim ousar colocar em xeque as pomposas autoridades acadêmicas. O que estamos fazendo é apenas sugerir um novo olhar e um novo ponto de vista, para quem sabe os especialistas começarem a se abrir para respostas que podem ser muito mais satisfatórias. Apoie esse canal divulgando esse vídeo para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque afinal, a verdade importa. Nosso primeiro mistério de hoje é uma relíquia amaldiçoada, a cruz fáustica, ou cruz faustiana, a manifestação física de um demon menor, amarrado em uma cruz de madeira. Faça o que quiser, não quebre o vidro. Observe a parte inferior de sua perna, invertida para trás e com cascos.
Fausto é o protagonista de uma lenda alemã clássica, um estudioso de grande sucesso, mas insatisfeito com sua vida, que por isso faz um pacto com o diabo, trocando sua alma por conhecimento ilimitado e prazeres mundanos. Na parte horizontal da cruz fáustica, nós vemos os símbolos de aprisionamento de demônios, os mesmos utilizados por Salomão para aprisionar os 72 demônios. A lenda do Fausto tem sido a base de muitas obras literárias, artísticas, cinematográficas e musicais, que a reinterpretaram ao longo dos tempos. Fausto e o adjetivo faustiano implicam uma situação em que uma pessoa ambiciosa abre mão de sua integridade moral para alcançar poder e sucesso por um período delimitado. Traduzido como punho em alto alemão, o nome Faust sugere alguém que recorre a meios extraordinários para atingir objetivos. Apesar de não termos encontrado mais informações a respeito destas imagens, se elas se tratam de uma relíquia verdadeira ou de uma réplica simbólica, o fato é que a figura de um demônio materializado aparece amarrada dentro de uma câmara de vidro que forma uma cruz, com símbolos de aprisionamento de demônios dos dois lados. E aí, o que você achou dessa relíquia maldita? Deixa sua opinião aí nos comentários. Essas ruínas da Peloponésia, hoje território da Grécia, têm um formato de peças de Lego, o famoso brinquedo popular no mundo inteiro que as crianças usam para dar asas à imaginação e construir casas, carros, torres, enfim. Será que o Lego foi inspirado nessas ruínas da Peloponésia? É de se pensar a respeito. Este é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes da Itália e foi descoberto recentemente, somente por volta do ano 2000. Ele fica no Monte San Nicola, em Pietravairano, localizado a 410 metros de altitude, no topo da montanha. É datado do período da República Romana, séculos I e II a.C. Portanto, este monumento tem por volta de 2000 a 2200 anos. Dizem que a Grande Tartária foi apagada da história porque naquele mítico império, pessoas de tamanho descomunal, gigantesco, habitavam junto com pessoas de tamanho comum, e novas imagens do que seriam gigantes da Tartária passam a circular, imagens que teriam sido captadas logo após a invenção das câmeras fotográficas. É claro, não tem como atestar a veracidade dessas imagens, mas elas são, no mínimo, curiosas e muito interessantes. Seriam registros anteriores ao último reset? As luminuras medievais trazem imagens, no mínimo, curiosas, como esta, onde vemos um cavaleiro derrotando um dragão em uma épica batalha. As luminuras faziam parte dos antigos livros medievais, e este é, especificamente, The Book of Hours, ou o Livro das Horas, datado de 1415 a 1420. 1879. Seria essa a primeira visualização de uma chamada de vídeo. Toda noite, antes de dormir, o pai e a mãe ligavam uma câmera escura eletrônica sobre a lareira no seu quarto e aproveitavam o fato de que eles podiam ver os seus filhos e se comunicar com eles claramente através dos cabos. Bom, esse é um rascunho do cartunista Georges Dumoulin, publicado em 9 de dezembro de 1879, na revista satírica Punch. A transmissão de som e imagem, de acordo com a sua ficção, ocorria através de um aparelho chamado telefonoscópio. Você pode ver o casal segurando aqueles antigos telefones ligados a um fio e observando uma grande tela de vídeo em sua frente.
Bom, talvez o autor tenha errado um pouco nas dimensões, mas com certeza ele previu algo que hoje faz parte da nossa rotina. Afinal, hoje em dia, quem não se comunica por vídeo utilizando os aparelhos de telefone celular ou os computadores? Este é um belíssimo machado egípcio, entalhado com hieróglifos e imagens, dentre as quais se destaca um grifon, criatura híbrida que mescla um grande felino com uma águia. O artefato possui, estimam os arqueólogos, 3.600 anos de idade. Bem mais recente é esta Bíblia etíope. Considerada a mais antiga do mundo, ela data do 5º século depois de Cristo. Montanhas sagradas, um poço sem fundo, bastante misterioso, tecnologias desconhecidas que foram usadas no passado e ainda algumas evidências bem curiosas da presença de possíveis gigantes na antiguidade. Então vamos lá. Aqui temos uma formação chamada Cara de Pedra, localizada em um penedo no Porto, cidade portuguesa. Será que também foi uma escultura? O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião. Já essa outra formação aqui foi encontrada perto de um vulcão na cidade de Java, na Indonésia. A pedra é chamada de Batu Alien e é apresentada aos turistas como uma pedra alienígena. Aqui é a nossa pedra alienígena, entre aspas, por outro ângulo. Essa outra formação no mesmo lugar é chamada de Pedra Chorando, devido ao aspecto da fisionomia da pedra, que parece de fato um rosto, uma pessoa chorando. Segundo tradições locais, também, os antigos dizem que nessa pedra era possível ouvir uma criança chorando e, por vezes, lágrimas ou água saindo desta pedra. Seria isso apenas uma lenda? Em 1951, o explorador britânico Eric Shipton tirou essa fotografia que parece ser de um humanoide. E foi essa pegada que deu origem ao mito do Yeti, o abominável Homem das Neves. A foto foi tirada na fronteira entre o Nepal e o Tibete, em uma expedição rumo ao Monte Everest. Nas grutas de Longmen, na China, existe o misterioso Buda de 6 dedos. Sim, a estátua conta com 6 dedos em uma das mãos, justamente aquela que aparece espalmada para frente. Interessante que isso lembra um gigante bíblico de 6 dedos, citado em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 20, que seria um descendente do gigante Rafá. Bom, e por falar em gigantes, que tal a gente dar uma olhadinha nessa gravura de 1612, que mostra uma celebração na Praça Real em Paris. E nós podemos ver algumas coisas bem peculiares e bem interessantes aqui, como por exemplo, esse dragão amarrado numa coleira ao lado desse carro de guerra, além de algumas pessoas de elevadíssima estatura que aparecem ao lado de pessoas de tamanho menor, tamanho normal. Observe aqui nessa fila, compare o tamanho deste homem retratado, deste grupo de homens, com os cavalos. Bom, certamente estamos falando ou de um grupo de gigantes, ou o restante das pessoas eram anões. Aqui um outro dragão que aparece também. E aí, qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar pra gente aí nos comentários. Observe, parece de fato haver criaturas míticas junto com pessoas. Criptozoologia e arqueologia proibida. Começando por essa águia gigante que foi encontrada em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. O tamanho do animal é realmente impressionante. Isso nos leva a imaginar como essas criaturas costumavam ser vistas no passado em maior número e com muito mais frequência. Não sabemos dizer em que ano foi tirada essa foto. A postagem que eu encontrei datava de 2020.
Essa outra aqui foi capturada em câmera na Austrália e trata-se de uma águia-falcão, cuja envergadura das asas pode alcançar 2,5 metros e sua altura cerca de 1,20 m. É interessante como ela se move e caminha. Observe. Já aqui, nós estamos vendo uma escultura no templo de Varamuthisvarar, na cidade de Ariaturai, província de Tamil Nadu, Índia. O templo teria 6.000 anos e tem essa escultura talhada nas paredes do templo que mostra uma fertilização humana. E o que é desconhecido é como esses indianos dessa época poderiam saber de tais coisas sem possuírem microscópio. Certamente é mais um dos enigmas da arqueologia proibida, pois podemos ver claramente um espermatozoide fecundando um óvulo e depois o processo do crescimento de um bebê dentro do útero. Estamos falando de 6.000 anos atrás. Alguém da academia teria uma explicação razoável para essa descoberta? E agora nós saímos da Índia Antiga e vamos para a Antiga Suméria. Aqui nós estamos vendo duas pedras em forma de disco, que são na verdade mapas das estrelas, mapas astronômicos feito pelos sumérios. Este disco mostra com precisão estrelas, planetas e constelações, com cálculos astronômicos impressionantes. Mas a versão oficial quer que a gente acredite que, enquanto usavam martelos de pedra e um cinzel de bronze, sem qualquer telescópio, os sumérios possuíam um conhecimento astronômico quase tão avançado quanto o atual. Um conhecimento astronômico que nossa civilização só pôde alcançar há menos de um século atrás. O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante para o canal Além da Nuvem. Talvez você já tenha ouvido falar da gaiola de Faraday, que foi um experimento realizado por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui um campo elétrico nulo em seu interior, porque as cargas vão se distribuir de forma homogênea na gaiola, na parte exterior, na superfície condutora, no caso. Esse experimento continua sendo repetido atualmente, e no original o que Michael Faraday fez? Ele colocou uma cadeira no interior de uma gaiola metálica e se sentou, colocando também um isolante. E quando descargas de energia foram disparadas contra ele, ele não foi atingido, provando que a eletricidade se distribuiu ao longo da gaiola. Esse é o experimento da gaiola de Faraday. Muitos de nós já assistimos à saga Star Wars e os Jedis com seus sabres de luz. E nós já mostramos aqui no canal Além da Nuvem os Vajras, que eram as armas dos deuses da antiga Índia, que segundo os épicos sânscritos eram armas que as divindades utilizavam para disparar raios de energia direcionada, assim como acontece com o deus grego Zeus ou mesmo com o martelo de Thor na mitologia nórdica. Os Vajras seriam essas armas que direcionavam energia elétrica, portanto, e que aparecem nos escritos deixados pelos antigos Vedas, os povos árias que habitaram a antiga Índia. Nós já mostramos aqui no canal Além da Nuvem essa imagem muito interessante, uma gravura que retrata algumas curiosidades que nós vamos rever aqui. Nessa parte da imagem nós vemos o que parecem ser aparatos nesse castelo que emitem descargas elétricas, raios em diversas direções. Olha que interessante. E dando um zoom, olha o que a gente encontra aqui. Uma batalha de dois homens utilizando uma espécie de espada que emitia raios. De fato, nós encontramos a origem dessa gravura e ela é datada de 14 de julho de 1650, de Michael Hers. Trata-se de um festival da Alemanha em Nuremberg, século XVII, portanto.
não diferente também dessa outra imagem aqui, de 1739, também de um festival em Paris. Mas voltando aqui à nossa gravura principal e aos nossos Jedis seiscentistas se apresentando com armas de plasma, em meio a essa estrutura que possibilitava essa exibição com eletricidade, pelo menos é o que aparenta ser aqui, nós vamos ver aqui então algumas armaduras medievais e do período renascentista que podem ter, segundo algumas linhas de pesquisadores da história oculta, alguma relação com a gaiola de Faraday. Será que essas armaduras com ferro teriam somente a função de proteger o guerreiro de golpes de espada? Ou será que ela teria também a função de gaiola de Faraday, protegendo guerreiros e seus animais de descargas elétricas também? E antes que você fale que isso é loucura, vamos dar uma olhada nessas imagens de espadas, que tem algumas delas formatos não muito convencionais para a batalha e uma proteção especial para as mãos, como essa aqui, que tem uma espécie de gaiola ao redor do local onde o guerreiro coloca sua mão para segurar a espada. Aqui vemos uma outra dourada. Essa outra aqui também possui o que parece ser uma espécie de gaiola na sua parte inferior, protegendo a mão também. E essa espada aqui, especialmente, ela tem um formato nada convencional. Vamos observar essa forma da lâmina ondulada e comparar com esse outro Vajra indiano que vemos aqui na foto, que tem um formato que lembra também uma espada, porém a gente sabe pela mitologia védica que a função dessas armas era disparar raios de eletricidade. Como isso era feito, como esses raios de plasma eram disparados, ainda é um mistério de fato. Porém, quando observamos algumas espadas, como essas aqui que estamos vendo agora, parece que havia alguma outra função, porque você observa que não são espadas práticas como lâminas, são curvas, nem mesmo afiadas, algumas delas aparentavam ser. Parecia ser algo feito para disparar a energia elétrica. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que isso é loucura ou que isso pode ser algo que foi ocultado da nossa história? E que essas armaduras poderiam ter essa função também de gaiola de Faraday? Será que isso é possível? Lembrando aqui dos nossos guerreiros de espada, que tinham espadas que disparavam raios. E observe que essas espadas desenhadas aqui também têm esse formato. Alguns não chegam a usar a armadura, porém esse outro aqui, em 1650, é representado usando um capacete que parece ser metálico. E essa espada desse outro guerreiro aqui também é curva. Olha que interessante. Será que guerras de plasma aconteciam nesse período? Guerras utilizando eletricidade como armas? Essa é uma foto tirada de um templo da China em 1910. E quando você observa essas estruturas, elas parecem de fato compor parte de alguma estrutura metálica e não de pedra especificamente, como parte de algum mecanismo. Aqui um outro Vajra indiano, em forma diferente. Aqui uma batalha de uma pintura que parece ser etrusca, mostrando guerreiros usando lanças e um guerreiro aqui especificamente empunhando um Vajra. Lembrando que a maior parte dos Vajras possui exatamente esse formato. Como aqui vemos, um guerreiro empunhando um Vajra, deparando-se com uma criatura mítica, uma criatura híbrida, alada com asas, uma orelha pontuda e como que caudas de uma serpente, ou a parte de trás de uma cobra.
raios globulares ou relâmpagos globulares são conhecidos como um fenômeno atmosférico elétrico ainda inexplicado. O termo refere-se a relatos de objetos esféricos e luminosos, que variam em diâmetro do tamanho de uma ervilha a vários metros. Aqui vemos um raio globular conforme relatado em uma gravura de 1901. Foo Fighters e raios globulares, aqui no Além da Nuvem. O termo Foo Fighter surgiu na Segunda Guerra Mundial para descrever um fenômeno no qual uma ou mais esferas luminosas eram avistadas por pilotos, sempre perseguindo ou acompanhando seus aviões. Muitas fotos circularam na mídia da época que teriam sido fotografadas pelos próprios pilotos e copilotos dos aviões durante a guerra. E alguns jornais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, relataram diversos casos de Foo Fighters sendo avistados durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, especulava-se que pudesse ser alguma tecnologia desconhecida dos nazistas, mas posteriormente o fenômeno passou a ser estudado pelos ufólogos como algo relacionado a objetos voadores não identificados. Mas o que seriam essas esferas luminosas voadoras e aparentemente inteligentes? Isso ainda é um mistério. Um dos primeiros relatórios militares norte-americanos sobre o fenômeno, datado de outubro de 1943, relatou que quando os B-17, as chamadas fortalezas voadoras, estavam voando sobre Schweinfurt, na Alemanha, durante voos de bombardeio, dúzias de pequenos discos prateados apareceram repentinamente. Esses discos tinham cerca de 2,5 cm de espessura e 10 centímetros em diâmetro. Um dos tripulantes chegou a ver um dos discos atingir a cauda de um dos aviões, mas sem causar dano algum na aeronave. Até o momento, não foi encontrada nenhuma explicação científica satisfatória para o fenômeno. Mas nem todos os relatos são relacionados a objetos voadores no céu. Alguns deles fazem parte, de fato, do folclore nacional. Os pescadores do Pernambuco, por exemplo, que habitam a ilha de Itamaracá, quando estão navegando, estão sempre atentos para a possível aparição de um espírito que aparece na forma de uma luz cercada por um halo luminoso. Caso ele apareça, o melhor é voltar imediatamente para a terra firme. Alguns chamam o fenômeno de fogo fátuo, mas em alguns locais do Brasil, essa luz é conhecida como um ser, chamado de João Galafoice ou João Galafuz. Alguns dizem que é o espírito de um caboclo, que teria descendência indígena e teria morrido sem ter se convertido à fé cristã. Outros dizem que João Galafoice seria uma espécie de ser elemental, algo como um duende, porém que manifestava-se como um espírito luminoso sobre as águas. A descrição do folclore brasileiro é muito parecida com os indígenas Mapuche, naturais do Chile e da Argentina, que chamavam as esferas de luz de Antimalém, que seria também um ser, uma criatura relatada pelos povos indígenas. Não sabemos se essas filmagens que circulam na internet são reais ou fakes, mas pelo menos elas nos ajudam a ter uma ideia de como seriam as esferas globulares, relatadas ao longo dos séculos por muitas pessoas. Vejamos alguns exemplos. Um raro fenômeno elétrico no mar. 19 de março de 1887, durante uma violenta tempestade no Oceano Atlântico Norte, um objeto brilhante e escuro foi visto acima da barca JPA. O objeto brilhante então caiu no mar, levantando uma enorme onda. A atmosfera ficou insuportavelmente quente, mas sólidos pedaços de gelo caíram no convés. O que poderia ter provocado esse misterioso fenômeno? Pesquisadores dizem se tratar do fenômeno das esferas de luz, como esse do relatado horror de Malvern Hills. Durante uma tempestade no Worcestershire Beacon, em 3 de julho de 1826, uma enorme bola de fogo elétrico rolou em um abrigo de pedra e irrompeu pela parede oposta.
2 pessoas morreram e outras ficaram feridas. Essa figura chama-se o Alfaiate de Paris e seu visitante. Verão de 1843. Durante uma tempestade, um pequeno globo brilhante teria entrado na casa do alfaiate pela chaminé, flutuou sobre o chão e depois subiu e saiu também por uma chaminé. Uma vez de volta ao ar livre, o globo explodiu, destruindo uma chaminé inteira. Dia 27 de outubro de 1697, foi documentado a queda de uma bola de relâmpago. Um corpo de fogo, de uma nuvem de fogo, explodiu o paiol de pólvora do castelo de Athlone, na Irlanda, nessa data. A cidade foi devastada, embora apenas 7 pessoas tenham morrido. Uma bola de fogo vindo do céu destruiu um depósito de pólvora nessa cidade. Relatos como esse são relativamente comuns em desenhos retratados ao longo dos últimos séculos. Que tal a bola de raios sobre St. John Wood, em Londres, dia 26 de junho de 1921, quando um corpo incandescente em forma de pera pairava sobre as nuvens de uma lenta tempestade noturna. Ficou visível por pelo menos 2 minutos. Em Lingui, na França, 1897, ocorreu uma explosão em uma chaminé antes de uma bola de fogo aparecer, levando tijolos da parede do quarto de um casal, que relatou o ocorrido. Em junho de 1841, na cidade de Milão, na Itália, uma bola de fogo amarelo-avermelhada foi perseguida por um grupo de homens e meninos. Ela desceu uma rua durante uma tempestade e foi relatada por um grande número de pessoas. São muitas as artes do passado que relatam esses avistamentos, às vezes relatados como bolas de fogo e às vezes relatados como bolas de relâmpagos, bolas de plasma. Se você gostou do vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal Além da Nuvem se ainda não tiver inscrito e ative o sino. Uma nova informação que pode trazer alguma luz relacionada ao tema de seres petrificados. Você sabia que os jornais dos anos 1800 têm diversas evidências e relatos de corpos de pessoas que, depois de serem exumados, foram encontrados completamente petrificados? Algumas pessoas da época, ao exumar os corpos dos parentes, descobriram que seus entes queridos haviam se transformado em pedra. Vale notar também que cientistas modernos já conseguem transformar, por exemplo, a madeira em pedra. São pedras que são inclusive vendidas. O processo se dá por meio de calor e produtos químicos que conseguem petrificar as madeiras em poucos dias, em um processo chamado silificação. Essa imagem aqui, por exemplo, eu encontrei na Wikipedia e trata-se de um corpo pré-histórico petrificado, desenterrado por arqueólogos. A legenda diz: foto de um corpo petrificado pertencente a uma raça pré-histórica, por W.L. Hall. E aqui está. É bastante curioso a quantidade de rostos que nós conseguimos ver nas pedras, ou formas humanas, como vocês sabem, que nós já mostramos diversas vezes aqui no canal Além da Nuvem. E será que existem evidências documentais sobre esses acontecimentos, esses fenômenos? Sim, existem notícias de jornais da época. Aqui, por exemplo, nós temos o jornal Gazeta Havaiana de 1869, do dia 1º de dezembro daquele ano. Aqui nós temos uma nota sobre Petrified Giant, ou gigante petrificado, dizendo que alguns meses antes, na cidade de Lafayette, estado de Nova York, um fazendeiro, cavando para encontrar água, encontrou na sua fazenda, por volta de 4 pés debaixo do solo, um pouco mais de 1,20 m no caso, uma rocha curiosa que atraiu a sua atenção e a dos seus vizinhos. A notícia diz que a rocha encontrada, em aparência, era completamente como um homem e que foi pronunciado ser um corpo petrificado.
e, com o anúncio do achado, tem atraído considerável atenção naquela localidade. A figura é tão perfeita que é dito ser impossível evitar a conclusão de que ela foi um corpo vivo ou que tenha sido uma peça velha de alguma escultura, embora a segunda suposição, a da escultura, pareça impossível, uma vez que a pedra não tem marcas de cinzel, que caracterizariam uma escultura no caso. Os papéis dizem que é uma grande curiosidade e que milhares estão indo da cidade vizinha de Siracusa para vê-la, e que nem mesmo os cientistas podem explicar essa curiosa relíquia. A seguir seguem as medidas do gigante petrificado. O comprimento da cabeça ao queixo tem 21 polegadas, ou 53,3 centímetros. Quer dizer, do topo da cabeça ao queixo, o corpo petrificado encontrado tinha meio metro, mais de meio metro só de cabeça, 53,3 centímetros. A distância que estamos falando no caso é essa aqui representada com o número 14. Aqui nós estamos vendo a página sobre a cabeça humana, Human Head, na Wikipédia em inglês. E nós temos aqui a média para os homens, que pode variar de 8,3 a 10 polegadas. A cabeça petrificada, mencionada na Gazeta Havaiana, tinha 21 polegadas. É mais do que o dobro das maiores cabeças humanas pela média. Outras medidas são citadas também de outras partes do corpo, que você pode ver aqui depois e comparar. Esse jornal de Iowa, de 8 de fevereiro de 1855, que é o Des Moines Courrier, tem uma notícia bem interessante também sobre corpos humanos petrificados. Nós encontramos em Dayton Empire, no último sábado, uma descoberta de diversos corpos petrificados. E o jornal segue relatando o ocorrido. Aparentemente, o Sr. G. P. Loy, quando foi remover os restos de sua primeira esposa, de uma neta e outros corpos dos locais de enterro na sua própria fazenda, no cemitério da sua própria fazenda. Esse local estava ao lado de uma colina em campo aberto. O Empire disse: a primeira tumba aberta foi da primeira esposa do Sr. Loy, que foi enterrada cerca de 24 anos atrás. Ao alcançar o caixão, ele foi encontrado perfeito, pelo menos em aparência. E os homens continuaram a desenterrá-lo para trazê-lo para cima. Logo eles descobriram ser uma tarefa difícil, diz que estava muito pesado, e eles chegaram a pensar que se tratava de água, que tinha entrado água dentro do caixão. Foi necessário 6 homens para retirar o caixão para o topo da sepultura, e depois de examiná-lo, eles perceberam que não havia água, que estava tudo muito seco. Quando a tampa do caixão foi removida, eles descobriram que o corpo estava em excelente estado de preservação. Perceberam que o corpo estava perfeito, exceto pela perna direita, abaixo do joelho. E descobriram que o corpo havia sido petrificado. Esse é o termo utilizado, conforme você vê aqui. E diz que foi por causa de uma estranha qualidade da terra e outras causas, as quais nós não podemos formar uma conjectura. O corpo foi transformado em pedra, ou a pedra de um monólito, mais propriamente falando. Cor de carne e o cinzel de algum artista poderia imitar, mas não poderia chegar tão perto da semelhança de uma forma humana divina, entre aspas. Até mesmo o sorriso poderia ser ainda visto em sua face de pedra. A luz dos olhos havia ido e eles estavam afundados, mas das orbes cegas, a alma parecia olhar sobre aqueles que eram vistos. Realmente uma espantosa forma humana de pedra. A tumba da neta do Sr. Loy foi a próxima e encontraram em uma aparência muito parecida à de sua ex-esposa. Não estava tão perfeito, entretanto, petrificado.
E outros corpos também foram encontrados, 1 ou 2 em número, estavam parcialmente petrificados. Essas evidências fotográficas e documentais em jornais mostram que sim, é possível a petrificação de corpos humanos, corpos animais e qualquer outro tipo de ser vivo que possa ter habitado sobre a Terra. Como nós, aqui do canal Além da Nuvem, já mostramos e demonstramos em diversas imagens que foram compartilhadas em dezenas de vídeos com nossos inscritos. E hoje nós trouxemos uma evidência documental. O jornal, em termos de documentos historiográficos, são considerados fontes terciárias de pesquisa. São levados em conta em uma pesquisa séria e imparcial. Então, além das fotos, nós temos notícias alegando tal fato e tal fenômeno. Esperamos que essas descobertas sirvam para estimular a comunidade científica a aprofundar as pesquisas nesses temas tão intrigantes. Uma representação da mesma entidade com 7 serpentes em sua cabeça. 2 culturas separadas por milhares de quilômetros e centenas de anos. Me diga você, que explicação lógica você pode encontrar para isso? Seriam excursões de culturas através do oceano? Ou será que ambos esses povos teriam sido visitados pela mesma entidade em um passado remoto? Nossos ancestrais nos deixaram evidências, só precisamos começar a buscar. Que tal essa então? Dá uma olhada na divindade egípcia Ra, em seu barco solar, como que entrando em uma espécie de portal? Bom, é o que parece. Por que esse mesmo tipo de portal e representação aparece nessa escultura talhada sobre a pedra no Vale do Indo? Claramente, o ser retratado não é humano, assim como a divindade egípcia Ra também tem uma cabeça de animal. Mas um portal, o que será que isso significa? Apenas para você se situar, onde fica a região do Vale do Indo, que foi habitada quando as primeiras civilizações, teoricamente, saíram da Mesopotâmia, chegando a regiões do atual Paquistão e Índia, tendo a civilização do Vale do Indo existido entre 3300 a.C. e 1300 a.C. E quem viveu nos anos 80 certamente lembra do personagem de Steven Spielberg, ET, o extraterrestre. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que existem pinturas rupestres e esculturas ao redor do mundo que simplesmente retratam o mesmo ser. Ou, pelo menos, convenhamos, um ser muitíssimo parecido com o carismático personagem criado por Steven Spielberg para os cinemas e que ficou conhecidíssimo no mundo todo, o que sugere de fato que ET, o extraterrestre, foi criado a partir de mitologias, relatos e evidências arqueológicas de povos e culturas ancestrais, como por exemplo essas que estamos vendo na tela. E são de fato relatos de todo o mundo: Austrália, México, Estados Unidos, o Chad na África, a Síria, a Rússia e outros países, como o Canadá em British Columbia, Japão, Peru, o que sugere um vínculo mundial, um elo cultural por toda a Terra, que conhecia esse ser que nós conhecemos como ET, o extraterrestre. Templos que se assemelham a máquinas, palácios voadores, vimanas. Bom, são termos que fazem parte da cultura indo-ariana, da antiga Índia, da antiga Pérsia também. Mud Flood e templos soterrados. Hoje nós vamos falar de arqueologia proibida. E não se esquece de seguir a gente aqui no nosso Instagram, Além da Nuvem _ canal, postagens muito interessantes todos os dias.
Não é de hoje que vem aumentando o interesse das pessoas pela antiga mitologia e alguns segredos da história da humanidade que podem estar escondidos nas entrelinhas das tábuas sumérias, por exemplo, dos épicos sânscritos dos hindus, da mitologia maia, asteca e mesmo das escrituras sagradas da Bíblia. Especificamente no caso da Índia, a arquitetura Hoysala chama muito a atenção, porque esse estilo de construção teria sido desenvolvido, pelo menos segundo a história oficial, entre os séculos 11 e 14, na região conhecida hoje como Karnataka, que é um estado da Índia. Cerca de 300 templos sobrevivem na região de Karnataka, e muitos outros ainda são mencionados em inscrições antigas, mas ninguém sabe onde eles estão, porque apenas 70 foram documentados, sendo que a maior parte desses templos ficava na região dos reis de Hoysala, do antigo reino Hoysala. E nós sabemos que a antiga Índia é famosa por mencionar os Vimanas, que eram aeronaves que as divindades veneradas pelas religiões da Índia, especialmente o hinduísmo, utilizariam, segundo essas mitologias, para sobrevoar a região. Aqui temos um exemplo do Rukma Vimana. Esse tipo de aeronave aparece descrita no Ramayana, um dos grandes épicos escritos em sânscrito. Uma coisa curiosa é que a palavra Vimana significa simplesmente aeronave. Só que também é o nome das principais estruturas dos templos da Índia, como podemos ver aqui, e que no formato, na característica, se parecem muito com os Vimanas, descritos no Ramayana, o épico sânscrito. As estruturas desses templos hindus impressionam, pois possuem detalhes extremamente minuciosos, muitos deles feitos em granito, conforme podemos ver aqui. Será que os antigos Devas, como eram chamadas as divindades na antiga Índia, possuíam alguma tecnologia diferenciada? O fato é que a arquitetura desses palácios parece não receber a devida atenção de arqueólogos, engenheiros e arquitetos do mundo todo, apesar da impressionante complexidade destas estruturas, conforme podemos ver aqui. Em alguns casos, nós podemos ver que esculturas no formato Vimana padrão são posicionadas sobre blocos que se assemelham a grandes tijolos, que foram erguidos de forma bastante precisa, com um elevado grau de perfeição e capricho. Mas como vimos na literatura hindu, os Vimanas eram os grandes palácios voadores da mitologia da antiga Índia. Existem também as representações dos Vimanas na arte destes palácios, conforme podemos ver aqui, um Vimana sendo representado esculpido num templo. Aqui nós temos um Shakuna Vimana, um outro tipo de Vimana, que tem o que parece ser um barco na parte inferior com asas e na parte superior uma construção similar a um prédio, com uma espécie de torre na parte superior. Será que essas máquinas voadoras e carruagens voadoras podem ter sido construídas na antiga Índia para levar aqueles a quem os hindus chamavam de deuses e demônios, os Devas e Asuras, como são chamados, ao longo de suas jornadas sobre a Terra e até para outros mundos? O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários. Conforme foi dito, os templos eram também chamados de Vimanams, e são assim chamados até os dias de hoje. Os Vimanas são considerados a parte mais importante da arquitetura entre as estruturas religiosas dos impressionantes templos da Índia. E quando nós observamos a arquitetura desses templos no seu interior, nós vemos algumas coisas muito impressionantes, como por exemplo, esse tipo de arquitetura que lembra muito uma turbina dos foguetes e aviões. Observe. Será que isso é apenas coincidência? Os detalhes são tão perfeitos que podemos ver uma espécie de engrenagem, só que hoje isso é pedra,
como será que essas esculturas podem ter sido feitas? Com esses entrelaçamentos, isso seria compreensível se fosse feito de metal, mas não de pedra. Uma teoria que tem sido propagada na internet é que, possivelmente, os Vimanas do passado tinham uma outra configuração e algum evento, algum fenômeno pode ter petrificado esses Vimanas. Será que isso é possível? Bom, se um Vimana pode ter sido petrificado ou não, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós estamos vendo aqui um tronco de árvore petrificado, ou melhor, fossilizado. A descoberta aconteceu num platô no Peru, quando cientistas descobriram esse tronco de uma antiga árvore que pertenceu a uma antiga floresta tropical. Detalhe, a árvore foi estimada ter 10 milhões de anos de idade. O que leva a duas perguntas. Primeira, por que em 10 milhões de anos essa árvore não apodreceu, mas petrificou? Segunda, por que o tronco que estamos vendo não está coberto com muitos metros de terra? Pois se considerarmos que a taxa de acumulação do solo é de 0,1 milímetro ao ano, em 10 milhões de anos, a árvore deveria estar a uma profundidade de pelo menos 1 quilômetro. Bom, se essa árvore petrificou, se ossos humanos também são passíveis de fossilização, o que mais não poderia também ter sofrido algum fenômeno semelhante? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para nós. Se inscreve aqui no canal Além da Nuvem se ainda não tiver inscrito e ativa o sino para você ser notificado cada vez que nós postarmos um vídeo ou fizermos uma live. Se você quer estudar conosco no Instituto Licentia, acesse agora o link aqui embaixo, institutolicentia.com, e venha fazer os cursos do Instituto Licentia, participar de grupos de alunos para perguntas e respostas, enfim, junte-se a nós. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você assistir aqui no Além da Nuvem. Apoie esse canal divulgando esse vídeo para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais. Por quê? Porque a verdade importa. Deixa o like e se inscreve no canal.